No coração da Espanha está o Real Valladolid, um clube quase centenário, fundado em 1928. No Brasil, ele ficou conhecido em 2018, quando o lendário Ronaldo Fenômeno comprou o clube e se tornou seu principal acionista. Mas a história desse gigante não começou aí. Os alvivioletas têm glória. Já foram uma vez campeões da extinta Copa da Liga Espanhola e 2 vezes vice-campeões da Copa do Rei, além de inúmeras participações na elite espanhola e europeia. No entanto, após cobranças dos torcedores sobre os baixos investimentos no clube, a era Ronaldo Fenômeno chegou ao fim. O clube foi vendido a um fundo de investidores americanos que promete uma série de aportes para levar o clube ao auge no seu centenário em 2028. E toda essa ambição precisava de um líder, um mestre na arte de vencer. O Real Valladolid anuncia a contratação mais chocante: José Mourinho. The Special One assume o comando para iniciar essa reconstrução. A partir de agora, o clube alvivioleta não joga mais para sobreviver, ele joga para dominar. A Era da Glória, que culminará no centenário, começa agora. Buenas a todos, meu nome é Felipe Magno, sou jogador de FIFA, o atual FC 26 há mais de 15 anos, e pela primeira vez vou compartilhar com vocês então o jeito que eu jogo, modo carreira, uma maneira realista, tanto na gameplay, com os controles full manuais, quanto na estrutura, na realidade paralela que a gente cria então para contar a nossa história. Como já visto, a gente vai começar a temporada então com o Real Valladolid, da segunda divisão da Espanha, sob o comando de José Mourinho. O José Mourinho, português, bicampeão da Euro com o Porto e a Inter de Milão, treinador histórico aí, que estava desempregado nessa temporada, treinou o Fenerbahçe na pré-Champions, foi demitido por não conseguir a classificação para a competição europeia e depois de 1 mês e meio acabou sendo contratado pelo Benfica, mas nesse intervalo de tempo, que é onde vai iniciar a nossa temporada, ele estava desempregado, então ele foi o escolhido para comandar a nossa equipe no modo carreira, beleza? Bora lá então, vamos entrar aqui direto já. Nova temporada, downloads mais recentes, a gente quer que as contratações estejam atualizadas, né? Quer que o mercado seja o mercado atualizado, com jogadores que foram transferidos nessa janela de verão europeia. Jogar com o manager real. Vamos aqui para Portugal. José Mourinho é o nosso nome. A nossa equipe vai ser então Clube Autêntico, Espanha, Série B, Real Valladolid. Vamos aqui e vamos lá. Vamos montar primeiro as nossas configurações aqui. Primeiro, tipo de jogabilidade. A gente vai jogar no estilo autêntico, obviamente. Não vamos jogar no modo aí competitivo, né? A gente quer um estilo de jogo mais real, só que a gente vai colocar personalizado para que futuramente, se a gente precisar fazer alguma alteração aí nos sliders da máquina, a gente poder fazer dentro da nossa gameplay. Nossa dificuldade vai ser lendária, uma vez que a gente joga nos controles full manuais. Talvez desse para encarar um Ultimate, mas vamos começar com o lendário, já que a gente também tem nossos controles completamente nerfados, né? Completamente reduzida a nossa qualidade, a gente não tem passe, não tem finalização, não tem nada de maneira automática, tudo está nas nossas mãos, então vamos deixar assim. Simulação aprofundada sim, que nada mais é do que tu ter a capacidade de enxergar as estatísticas de algumas ligas. Como a gente vai estar na Liga Espanhola, a gente quer ter mais ou menos a noção de como estão as grandes ligas europeias. A gente vai selecionar 5 grandes ligas europeias, que são a Bundesliga, a nossa querida La Liga, né, que é a nossa liga. Já que a gente está na segunda divisão, a gente também quer ter essas estatísticas detalhadas da primeira divisão, pelo menos nesse período que a gente estiver ainda na segunda divisão, a Ligue 1 da França, a Premier League e também a Liga Italiana, que está aqui. São nossas 5 ligas. Com essas 5 ligas a gente vai ter todas as estatísticas, goleadores, médias por partida dos jogadores, para a gente ir acompanhando, também focado nos nossos adversários em possíveis futuras competições europeias e principalmente em média de jogadores, para jogadores que a gente possa vir a contratar futuramente. Avançamos. Aqui. Voltamos aqui então, simulação aprofundada, mercado de manager, que é uma novidade sim, incorporação financeira, conforme dito. A gente vai ter um investimento de 200 milhões, que vai ser então nosso investimento inicial dessa compra dos novos investidores. E a gente vai trabalhar então com a lógica de, com esse dinheiro a gente vai ter 3 direcionamentos básicos que a diretoria quer com esse dinheiro. Investimento em base, que vai nos dar essa solidez futura, nosso clube ser sustentável ao longo dos anos. Também a contratação de uma estrutura de comissão técnica forte, né, para ajudar aí o Mourinho na montagem da nossa equipe. E também as contratações, inicialmente focados no mercado pontual, com alguns jogadores experientes para fazer a gente subir, passar dessa
momento difícil que é a segunda divisão, e depois aí com um pensamento também futuro, jogadores jovens que venham a render a longo prazo nessa equipe. Expectativa da diretoria, a gente vai tirar a demissão, a gente está trazendo o Mourinho, está trazendo um grande nome, a gente não quer que maus resultados iniciais já nos custem uma demissão, né? Então vamos deixar sem demissão, pra gente também não interromper, caso venham maus resultados, interromper aí a nossa jornada. A velocidade de observação de craque a gente vai deixar instantânea. Eu entendo pelo menos que jogadores de alto nível, sei lá, Messi, Cristiano Ronaldo, sei lá, Thomas Miller, Pedri, esses jogadores, hoje em dia, ninguém precisa mandar um olheiro para ver eles, todo mundo já conhece as características desses jogadores. E a observação de atletas normais a gente vai deixar rápido, e também hoje com a evolução tecnológica aí também não precisa semanas para tu descobrir como joga um jogador. A gente tem a informação rápida, então vamos pelo menos diminuir um pouquinho esse tempo de observação. Eventos inesperados aí que é uma novidade sim, depois mais pra frente eu explico. Contrapartida então 6 minutos, que é o tempo padrão aí que eu costumo jogar. Modo lendário. Tempo de jogos da base a gente diminui, também não quer perder muito tempo, a gente quer até, na medida do possível, fazer esses jogos da base, então vamos deixar ele um pouquinho mais de minutos. E esses jogos da base com o potencial da geração atual dos jogadores. A gente entende que a gente vai fazer esses jogos, a gente tem que entender como o jogador está naquele momento. A gente não quer fazer os jogos da base com o potencial máximo do jogador, então fazer um jogo da base com um jogador com potencial 80, 90 não faz muito sentido. Simulação rápida, a gente deixa aqui todos ativados, caso a gente queira. Não pretendo jogar a maioria dos jogos, mas caso a gente queira, então, utilizar desses modos aqui para acelerar um pouquinho nosso modo carreira, a gente tem eles habilitados. Opções de tipo de jogo, tipo de jogabilidade, como eu já falei, personalizado. Recurso de autenticidade, obviamente sim, que é o que vai dar então o realismo aí nessa nova gameplay do FC 26. Efeitos do vento, vamos deixar eles como médios. A gente quer que tenham os efeitos do vento, mas também que eles não interfiram de maneira tão radical na partida, né? Que não seja o vento o protagonista dos jogos. Efeitos climáticos, então sim também. Aqui por enquanto não vamos mexer nada, né? Que são os nossos famosos sliders que estão igualados aqui entre CPU e a gente, né? A única coisa que a gente pode mexer, que eu já mexi anteriormente nas configurações, é aqui, ó. Frequência das lesões, eu gosto de deixar um pouquinho mais alto para a gente ter mais essa rodagem de elenco, para os jogadores se lesionarem mais, tanto na gravidade quanto na quantidade, né? De lesões, então eu aumentei um pouquinho aqui. Controles da IA. Aqui é o mais importante, talvez, que a gente tenha mais no que alterar. A gente vai colocar um personalizado, que eu já tenho aqui. A base, então, é sempre 50, eu já fiz algumas alterações. As que eu fiz, ó, combatividade na dividida da CPU, ou seja, a CPU vai ter uma marcação mais agressiva que propicia que eles façam mais faltas, né? Que às vezes tu passa 1, 2, 3 jogos sem receber nenhuma falta da CPU, não tem a chance de bater uma falta, uma bola parada. Então a gente aumenta um pouquinho essa agressividade da CPU. A frequência de finalização, que aqui se refere à finalização fora da área. A ideia sempre aqui é fazer com que a máquina varie um pouco mais as jogadas, que não seja aquela máquina automatizada que vai tocando até chegar na frente do gol e finalizar. Então vai ter de vez em quando um chute fora da área, quando sentir que tem espaço. Mesma lógica, cruzamentos. A gente aumenta um pouquinho aqui, então quando eles tiverem liberdade pelo lado do campo e for uma boa ação, eles vão tentar o cruzamento, o que vai variar um pouco o nível de ações. Aumentei um pouquinho aqui também o nível de fintas da CPU, ou seja, esse 1 para 1 da CPU, de vez em quando tentar uma jogada diferente, que também no modo realista é um pouco mais difícil. Treinamento deixamos obviamente ativo, a gente vai querer configurar aí nosso treinamento. Vamos tentar deixar de uma maneira realista, ou seja, os jogadores vão ter um desgaste maior. Eu quero fazer com que a gente tenha que usar nosso plantel, tenha que fazer essa dosagem, minutagem dos jogadores. Vai ser complexo de fazer isso. Aqui as possibilidades de treino a gente deixa manual mais automático. Vamos deixar aqui os exercícios de treino habilitados também, mas não é uma coisa que eu pretendo fazer muito. E as taxas de desenvolvimento, tanto da base quanto profissionais, vamos deixar no nosso normal. Elenco nada, né? Vamos manter nosso elenco principal ali, vamos fazer as transferências dentro do jogo. Quanto às transferências, obviamente ativado, nenhuma suspensão da nossa equipe. Realismo das negociações, vamos deixar padrão. Tenho medo que se a gente deixe realista demais, por a gente estar na segunda divisão, nenhum jogador queira vir para nossa equipe. A gente quer criar uma realidade em que o nosso clube recebeu um grande investimento, então ele vai ser um projeto a longo prazo que possa atrair alguns jogadores, pelo menos de médio escalão no momento, para jogar com a gente até a gente chegar na primeira divisão. Abordagem de transferências vamos deixar flexível, seguindo a mesma lógica, não queremos deixar completamente travado o mercado. Olheiro sim, buscar atleta sim, velocidade de observação que a gente já ajustou antes, né? Instantânea e rápido lá. E aí finalizando as opções gerais, então um resumo de tudo e mais algumas outras opções, sem demissão. Propostas de trabalho internacional, ou seja, para dirigir seleções, a gente vai deixar habilitado. Mourinho já deixou claro que ele tem 2 ou 3 seleções que ele faria questão de treinar caso chegue em convite. Fora isso, ele não vai dirigir nenhuma seleção. Seria uma seleção portuguesa, né? A seleção do país dele.
a seleção da Inglaterra, que ele trabalhou por muito tempo, e também a própria seleção espanhola, que é a do país que ele está trabalhando. Mercado de manager a gente vai deixar ativado, e aqui no realismo de mercado de manager a gente vai deixar um pouco mais rigoroso. A gente não quer que também a cada ano mude completamente os treinadores dentro das equipes, porque não é uma realidade principalmente no mercado europeu, né? Competições europeias sim, simulação aprofundada sim, a nossa incorporação financeira ok. Aqui euros, né? Moeda espanhola, categoria de base sim, eventos inesperados sim. E aqui a frequência dos eventos inesperados a gente vai colocar como baixa. A gente quer que esses eventos inesperados sejam realmente inesperados, que não ocorra isso toda a temporada. O que são esses eventos inesperados? São tipo assim, o jogador passou mal na madrugada anterior, então não vai jogar. Ou a equipe inteira pegou uma virose, então 5 jogadores. A gente quer que isso aconteça, mas não quer que isso aconteça toda hora, senão vai perder a graça, vai perder inclusive a surpresa do evento, né? E é isso aí. Aqui nenhuma dedução de pontos. Nosso time começa normal na tabela. Estamos prontos para começar. Está sendo apresentado o homem. Aí ele chegou no seu estilo, já cabelo branco, experiente. The Special One, número 1, José Mourinho, como ele mesmo se intitulou na chegada do Chelsea, o número 1. E aí está. E agora vamos começar já inicialmente a estruturar nosso clube. José Mourinho exigiu que as contratações chegassem o mais cedo possível para ele poder trabalhar essa pré-temporada já com a equipe base completa. Então vamos acelerar muito o mercado de transferências. Mas vamos começar item por item aqui. Escritório, o que temos aqui importante? Aqui é onde vão aparecer aqui nas estatísticas das ligas que a gente selecionou, né? Mercado de manager futuramente, minha carreira, orçamento, vamos dar uma olhadinha aqui, tá aqui nossos 200 milhões, né? Calendário, por enquanto nada, né? Então aqui por enquanto nada, os objetivos aqui de diretoria. Ó, como eles já mudaram em relação ao painel inicial, a gente já tem um objetivo aí muito alto de conquistar o título, devido ao investimento, então já mudou as expectativas, e também chegar às oitavas da Copa da Espanha. Lembrando que a nossa equipe, né, Real Valladolid, foi uma vez campeão da extinta Copa da Liga Espanhola, em 1985, e fora isso, foi 2 vezes vice-campeão da Copa do Rei, que é a Copa que se joga até hoje em dia. Voltamos aqui. Vamos ver nossa base. Primeira coisa da base, nossos olheiros. Temos um olheiro disponível, uma experiência baixa. A gente quer ter 3 olheiros top. E nosso dinheiro vai um pouco para isso. Então a gente vai demitir esse olheiro aqui, pagar a multa dele e vamos dar uma olhada no mercado que a gente tem de olheiros aqui. Vamos contratar os que tiverem mais estrelas. Aqui temos 3-4, 3-4. Vamos primeiro aqui nesse austríaco. Sim. Pegou o primeiro olheiro. Segundo olheiro aqui, muito experiente, um bósnio. E o terceiro olheiro aqui, vamos de este aqui, deste país que eu não consigo reconhecer neste momento, essa bandeira. Caro, mas um dos melhores aí. Depois vou dar uma olhadinha que bandeira é essa. Aqui. 3 disponíveis e vamos fazer as instruções. O que a gente pensa para a base? Jogadores especialmente espanhóis, a gente quer ter uma base forte espanhola. Jogadores sul-americanos e um olhar específico para o mercado argentino. Então vamos aqui primeiro. América, primeiro na Europa aqui, né? Europa do sul da Europa, né? Que a gente está a Espanha. Vamos na Espanha, ok? 9 meses. Um mergulho profundo. E espanhóis a gente vai trabalhar aqui com as 3 das 4 opções que a gente tem selecionadas. A gente vai trabalhar com volantes, meio-campistas, meias. Então, a escola espanhola, que é de domínio de meio campo, a gente vai buscar na base isso. E podemos buscar também, talvez, um goleiro, já que goleiros sul-americanos também não são tão fortes. Vamos buscar, vou botar aqui um lateral direito, pode ser. Aí. Não vamos designar estrutura, a gente até pode fazer isso, ó, que é colocar opções dentro das opções que a gente selecionou, mas não, vamos buscar meias e depois a gente trabalha esses meias dentro da nossa base. Iniciando a missão, primeira busca na base Espanha. Segunda, vamos para América do Sul, Argentina. 9 meses e vamos aqui. Argentinos, vamos buscar zagueiros, vamos buscar atacantes e, obviamente, pontas direitas. De lá surgiram 2 pontas direitos, né? Messi e Maradona. Então vamos buscar essas 3 posições, tem mais uma, vamos para... Já temos os meias espanhóis, vamos buscar aqui um ponto esquerdo também argentino. Jogadores zagueiros, que geralmente são líderes, né? Os zagueiros argentinos. E os jogadores de frente, que são os de mais qualidade aí, futebol sul-americano.
Aqui também, sem maiores designações, tá feito. E aí uma terceira linha poderia ser do futebol brasileiro, talvez, mas o futebol brasileiro é um futebol um pouco mais caro. Geralmente os próprios clubes brasileiros conseguem captar esses jogadores. Então é mais difícil buscar na base aqui no Brasil. Vamos continuar na América do Sul, que é o mercado mais barato. E acho que o mercado em ascensão que a gente podia buscar é o mercado equatoriano, que está invadindo a Europa aí com vários jogadores. Então vamos para o Equador, 9 meses também. O que a gente não buscou aqui? Não buscamos meias extremos. E de repente laterais também. Lateral esquerdo que não foi, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Lateral esquerdo. Bem que podia buscar um ataque. O ataque do Equador também não é muito forte. Eles têm meias, meio campo forte e extremos, laterais fortes também. Hoje em dia, né, na seleção. Então vamos trabalhar com essa linha. Estão feitos os nossos 3 olheiros da base, estão montados. Voltamos. Tá feito. Vamos dar uma olhada no que a gente já tem do nosso elenco. Vamos ver aqui por potencial. São os potenciais mais baixos e mais altos. Mais alto é o Aguilar, 17 anos, já está pronto para subir. Esse é um jogador que eu já vou trazer para a base. Quer dizer, vou trazer para o plantel principal. Já vou subir ele. Promover ele para o time principal aqui. Está pronto, 17 anos, potencial 90. Outro de 17 anos, potencial 81, já dá para pensar em subir também. É goleiro 1,92. A gente está precisando de um terceiro goleiro. Vamos trazer ele para cima também. Aqui são os jogadores mais jovens. Vamos ver o que não tem muito potencial aqui. Esse aqui, 17, pode virar um 76. É 63, também daria para trazer. Um jogador ali volante. Vamos subir ele também. Testar ele nessa pré-temporada. Qualquer coisa a gente empresta ele depois. De resto tem esse aqui, potencial fraco. Já com 15 anos já vamos dispensar. Não vamos ficar com um jogador da base que não vai nos trazer nada. Inclusive ele é um goleiro de 1,78 m. Pode até crescer um pouco por ter 15 anos. Mas não tem potencial que nos interessa nesse momento. Já liberamos. Agora ficamos sem goleiro na base, né? Isso é um problema. Vamos esperar um pouquinho para jogar aquele torneio da base até nossos olheiros começarem a trazer algumas coisas para nós. Se bem que não temos goleiro, né? Na nossa busca da base. Então posso ter feito uma bela cagada aqui. Talvez eu vá editar lá, vou botar para trazer um goleiro também. Um goleiro, de repente, argentino. Ok, esses daqui têm o seu potencial, vão ficar por enquanto na base. Podemos, inclusive, definir o plano de desenvolvimento deles. Vamos ver aqui. Lateral esquerdo. Vou deixar para depois. Primeiro eu vou estabelecer como é que vai ser nossa estrutura tática. E aí, a partir da nossa estrutura tática, a gente começa a ver quais os planos de desenvolvimento para cada um de nossos atletas da base. Para quando eles subirem, a gente já está com a lógica da nossa equipe. Ok, isso fazemos depois então. Vamos só voltar aqui para os olheiros. E vamos ver se a gente consegue editar. E não vai conseguir, né? Chamar de volta vai ter custo? Não, né? Então, qual que a gente vai chamar de volta? Vai ser o argentino. Chamar ele de volta. Quando ele voltar, a gente então ajusta e coloca ali um goleiro também pra gente poder ter um goleiro na nossa base. Perfeito, aqui foi. E vamos dar só uma olhadinha no nosso elenco antes de ir para as transferências. Vamos definir a nossa visão tática já agora aqui. Pelo menos a base dela. Que vai ser uma visão tática de conexão direta, ou seja, um time que marca muito, de muita força física, é um estilo de José Mourinho. Não vamos fazer uma retranca total, porque a gente tem partidas específicas que a gente pode colocar o Buzz na frente da área, né? Parque de Buzz, de José Mourinho, principalmente com o Chelsea, né? Marcação muito forte, um 5-4-1 ali geralmente, mas nossa estrutura básica vai ser conexão direta. Vamos contratar também nossos auxiliares técnicos, né? Vamos ver aqui. Precisamos preencher em especial 20 de estrela no meio campo, mas principalmente o auxiliar, que é o auxiliar líder, tem que ser preferencialmente com nível ouro ou nível prata. Então, aí estamos com todos os nossos líderes, conexão direta, nível especialista, e os nossos auxiliares complementares com estrelas ali para aumentar a nossa possibilidade. Precisamos de um goleiro aqui de qualidade, que está aqui. Tomás Insua chega para completar. Perfeito. Comissão técnica montada, toda a nossa estrutura está se fechando, e agora vamos para onde a gente vai ter mais calma, que é a nossa busca por atletas. Primeira coisa, vamos instruir nossos olheiros. Aqui. Um olheiro com bom nível de avaliação, 2, 3 estrelas, ok, e um 2 estrelas.
Acho que a princípio a gente não precisa contratar mais olheiros, a gente só vai chamar eles de volta para dar as instruções que a gente quer. E esse aqui está disponível já. Trazer eles de volta, 3 espanhóis e um húngaro. Húngaro que tem aí uma escola de futebol da Hungria que é pesada, tem história. E agora vamos nas instruções. Vamos remover as instruções que já tinham aqui pré-definidas pela máquina. E aí, por enquanto, quando a gente não tem os olheiros ainda de volta, a gente não vai fazer. Não, vamos fazer já agora. Vou matar isso aqui agora. O que a gente busca? A gente vai buscar Liga Argentina, tá? A gente vai fazer um mergulho na Liga Argentina e vai deixar o resto dos olheiros disponíveis. Liga Argentina também vamos colocar um na Série B espanhola também. Pra gente também enfraquecer nossos rivais. É sempre uma estratégia de um clube um pouco mais forte contratar jogadores da mesma divisão. O Bayern de Munique faz muito isso, o PSG também faz isso. É enfraquecer os seus adversários para facilitar a sua ascensão, né? Então vamos aqui. Qualquer posição, uma idade mínima aqui, uma idade máxima de, uma idade máxima de 25 anos e aqui os nossos olheiros a gente vai dar uma focada para ter no máximo um ano de contrato, que a gente consegue fechar os contratos, né? Então, de repente, buscar nessa série B é o que eu gosto de fazer com os olheiros, geralmente. Como eu faço a busca por atletas baseado no meu conhecimento de mercado, então eu vou atrás dos nomes, faço a busca ali pelos nomes, tem até inclusive uma lista aqui que depois eu vou puxar pra gente buscar de transferência. Eu costumo usar os olheiros para eles acharem jogadores que o contrato está terminando. E a gente consegue negociar no meio da temporada esses jogadores. Então essa instrução está perfeita, não precisa de mais aqui. De repente, no máximo, vamos ver o que tem aqui para nós. Padrão, jogador pelas mãos. Isso aqui não nos interessa. Condição geral, aqui, ó. Pronto para jogar e promessa de titular, nível de seleção ou promessa internacional. Qualquer um desses aqui nos serve, que estejam acabando o contrato, que a gente possa dar uma observada. Isso aí. Perfeito. Confirmado. Confirmada a instrução. Quando nossos olheiros voltarem, a gente vê os países que a gente vai mandar. E fechou. Você criou, mas não enviou. Sim. Não, farei isso depois. Esperar eles voltarem. Aí eu tenho um olheiro disponível, por enquanto, e mais 3 voltando pra gente demandar as tarefas para ele agora. Vamos lá. Vamos ter que dar uma olhadinha no nosso elenco antes. Principalmente aqui na nossa central, ver o que a gente tem, né? Começando, a gente tem um goleiro emprestado, que é, em tese, nosso goleiro titular até o momento, português, Guilherme Fernandes, emprestado do Betis. Temos um goleiro jovem de 21 anos, 1,90 m, que pode ser o nosso segundo goleiro. E temos aqui um goleiro de 17 anos, que é o que a gente subiu agora, que poderia ser, inclusive, o nosso quarto goleiro. Então a ideia é que a gente tem que ter um goleiro experiente, nesse momento. Vamos ficar com esses goleiros aqui, talvez até emprestemos o de 17 anos. Vamos, inclusive, colocar ele aqui para empréstimo. Vamos começar a trabalhar já nisso. Vou botar aqui estatísticas, qualidades, finanças. A gente já sabe um pouquinho sobre eles aqui. Se o contrato está acabando. 3 anos de contrato está tranquilo. 11 meses, que é o empréstimo, né? 3 anos está tranquilo. Vai para empréstimo e vamos buscar um goleiro para ser titular, então. Laterais esquerdos. Temos um jogador aqui que é interessante. É o Bueno, de 22 anos. Tem um potencial. Temos um de 19 anos, 61, que eu acho que não está pronto ainda. E temos um de 20 anos, 64, que tem um certo potencial. Então aqui, esse aqui já vai estar liberado para empréstimo. Nossos jovens a gente vai sempre emprestar jogadores que sejam de meia idade, já mais para frente a gente vai negociar. Vamos buscar um lateral esquerdo, ficamos esse aqui como segundo e esse aqui como terceira opção. Vamos tentar ter 3 opções para cada posição. De zagueiros. 19 anos, 1,80 m, zagueiro baixo, já não tem um potencial muito grande. Vamos ver aqui, qualidades. Vamos ver se aparece o potencial dele. Esse jogador aqui eu acho que já dificilmente vai ter futuro com a gente. Já vamos colocar na lista de transferência. O contrato dele já está acabando, vamos vender agora. Aranda, 19 anos, 1,87 m. Vamos liberar para empréstimo. Sanches é um jogador que a gente vai aproveitar. Espanhol, Rabi Sanches, deve começar como capitão da equipe, perna direita, jogador de qualidade. Vamos já trabalhar numa renovação de contrato com ele, que é importante. 1 ano de contrato aqui. O atleta não quer se envolver em negociações de contrato por enquanto. Então, tá fazendo jogo duro. Tomeu.
25 anos, 71 também, jogador que vai ficar com a gente. 2 anos de contrato ainda tá tranquilo. 22 anos, Torres, potencial, jogador aí da base. Vamos ver aqui suas qualidades, se ele joga em alguma outra posição. Joga de lateral esquerdo também. Interessante, perna esquerda, pode fazer uma lateral, vai ficar com a gente, 1 ano de contrato. Vamos tentar negociar com esse aqui então. Negociamos também, não quer se envolver em negociação, jogadores fazendo jogo duro aí para negociar. E mais um zagueiro marroquino, Jauabi, 1,90, 23 anos, vamos apostar nele. Então temos aqui 4 zagueiros que a gente vai ficar, um que a gente vai prestar, um que a gente vai vender. Podemos buscar então de repente mais 2 zagueiros para complementar o nosso plantel aí, para ficar com 6 zagueiros no plantel. Inclusive, se o lateral esquerdo se firmar, esse zagueiro como lateral esquerdo, a gente também pode utilizar ele como lateral esquerdo aí. De repente não trazer mais um lateral, ficar com o Bueno e ele, se ele se firmar jogando pelo lado do campo também. Coque. Coque, 20 anos, lateral direito. Temos quantos laterais? 2. Temos 2, se não me engano tem um que é o meia direito que faz a lateral também. Que é aqui o Alejo, faz a lateral também. 30 anos. Acho que ficamos com o Alejo como jogador experiente. E desses dois, Coque tem 20 e esse tem 22. 1,72, 1,86. Um lateral mais marcador, zagueiro também. Vamos ficar com esse que parece ter um pouco mais de potencial. Vamos emprestar o Coque e buscar um lateral direito. Juric, jogador experiente, croata, volante, meia central, zagueiro. Vamos ficar com ele no plantel, jogador que me parece experiente. O nosso jogador da base que vai subir para jogar, para ter minutos, e aí uma terceira opção, obviamente. Temos 2 volantes apenas. Temos mais algum meia central. A gente vai jogar então, possivelmente, no esquema que o José Mourinho mais jogou na sua vida, que é um 4-2-3-1 ou 4-4-1, também jogando com um meia como segundo atacante ali. Então temos que ter um volante e um meia central um pouco mais construtor. Então, nos falta um volante marcador. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também atua como volante, que é o Messegro. Então podemos ter esses 3 volantes. E como volante construtor, podemos ter o Maroto, base, mas potencial muito limitado. Já vamos emprestar também. Vamos voltar aqui para não perder o foco. 2 volantes. Cânios emprestado do Valência, jogador de uma certa qualidade. Meia esquerda, meia direita, ponta. Adier, nosso jogador dos mais caros aí do plantel. Na verdade, o mais caro de todos é o Ponsu, francês. Tem o Adier, que é senegalês, se não me engano. Pontas. Temos alguns pontas de qualidade. Biuk, jogador aí croata da base. Aqui temos um nigeriano, jogador que 64, interessante, 18 anos, vai ser aproveitado como meia central também. A meia mais marcador, não, a meia mais criador. Vai ficar. Altir, Maroto, que a gente já botou como empréstimo, né? O Chuk, que é o meia da base, que a gente tem uma certo interesse aí em dar minutos para ele, mas vamos buscar também o meia de qualidade. O Alejo fica como lateral. Peter, que está emprestado do Retafe, também fica. Aguiar subiu agora, nosso grande potencial fica também, né, para jogar como extremo. Moreno, 20 anos, 61, esse aqui. Complicado, né? Vamos botar para empréstimo, não vamos dispensar ainda. Delgado, atacante. Marcos André, brasileiro. Tá aí com a gente. Latasa Arnu. 18 anos, Arnu. Vamos botar. É que a gente também não pode botar todo mundo para empréstimo. A gente não consegue trazer muita gente depois, né? Então esse Arnu aqui tem um limite, né? Do plantel. Número de jogadores. Vamos. Atacante que não tem potencial assim. Vamos liberar ele já. Vamos colocar para transferência. E agora vamos dar só uma olhadinha em quem tá acabando o contrato. Ver se tem alguém disposto a negociar. Não, pelo visto ninguém vai estar, né? Maroto está sendo emprestado. Não tem que negociar o contrato também. Não quer. Laudio não quer. Então a princípio é isso. Ninguém tá querendo negociar contrato nesse momento aí da janela. Com o nosso plantel analisado. Vamos lá. Vou buscar aqui no celular. Dar uma olhadinha o que a gente tem. Fiz uma listinha aqui. Vamos buscar aqui. Transferência. Buscar atletas. Vamos lá. Inicialmente, uma dica que eu dou. Buscarem jogadores que disputam a Libertadores da América. Ou seja, tem muitas equipes fora da Liga Argentina que disputam a Libertadores que não estão dentro do modo carreira, porque essas ligas não existem, né, no modo carreira. E aí é muito fácil, os times liberam de maneira mais fácil dessas ligas que não estão, eles querem, então digamos que é o dono do jogo, o FC 26, quer que esses jogadores venham para o modo carreira.
Então dificilmente o clube vai negar uma proposta tua ou vai fazer jogo duro, porque eles não estão dentro do jogo, né? Eles estão fora e eles vão simplesmente ingressar. A mesma lógica são para jogadores com passe livre, né? Então vamos aqui, tem um jogador que eu quero do Atlético Nacional, e talvez muitos conheçam da Libertadores esse ano, que destruiu o Inter, destruiu o São Paulo, jogou muito na Libertadores, muitos clubes brasileiros interessados, Fluminense, Inter, eu já vi, acho que São Paulo, se não me engano, também tem interesse, que é o nosso querido Marino Inestrosa. Muita bola, 22 anos, explosão, potência, finaliza muito, uma máquina para jogar no nosso lado do campo. Colocamos na observação, lista de alvos. Este é um. Dentro da Libertadores, temos aqui nada. Colo-Colo. Tem o Vidal, mas o Vidal não tá aparecendo na busca, depois eu vou buscar ele. Jogador experiente, pode não servir para esse momento, principalmente segunda divisão, um aninho de contrato, jogador que já jogou na Espanha. Independente Del Valle não tem até jogadores, mas não vamos buscá-lo nesse momento. E aí tem mais um clube aqui que me oferece, que é o Penharol. Penharol tem um cobrador de faltas de muita qualidade. Jogou no Fluminense, bate muito na bola e tá voando no Penharol, que é nosso querido Leonardo Fernandes. Vai para a lista de alvos. O que mais? Vamos ver aqui. Inclusive, se quiserem dar sugestões aí nos comentários ou no chat aqui, fiquem à vontade que nas próximas, como a gente vai fechar muitas contratações no início, vai ter um período muito longo de janela de transferência que a gente vai ter aberto aí para buscar novos nomes que a gente julga interessante. Lá o de Chile, será que tem alguém? Dá uma olhada. O de Chile. Algum jogador experiente que tenha voltado? A princípio, não. Nada demais. E agora vamos para os jogadores da Liga Argentina, em especial Boca, River e Racing. Sul-Americana não tem nada. Liga Profissional Argentina. Clube Atlético Boca Juniors. Temos aqui alguns. O primeiro, o lateral esquerdo, Lautaro Branco. Jogou bem o Mundial de Clubes. É um jogador que tem uma qualidade. Bate bem na bola também. Nos interessa. Vamos observar a lista de alvos. Temos o zagueiro de 21 anos, que é interessante. Também de Lolo. Podemos dar uma observada. De alvos. Aqui nada. André Herrera. Podia, né? Por que não? Jogador experiente, espanhol. Trazer ele de volta para jogar essa segunda divisão. Por que não? Essa é a ideia agora. O que mais que poderíamos buscar? Tem o Merentiel, que tem jogado bem. O Paredes, que retornou agora. Eu acho que não sai muito disso, não. Boca Juniors é isso. Aí temos o River e o Racing. Estudiantes, que enfrentou o Flamengo, tem jogadores interessantes, hein? Aí o Alário. Ascacibra, volante, bom jogador, capitão da equipe. Vamos colocar aqui também. Benedetti, que fez os gols. Fez 2 gols, um deles anulado. O segundo também tinha sido um golaço. Vamos colocar aqui para observar. Eu acho que não foge muito disso. Acho que é isso, né? O Nesmor, zagueiro experiente. Medina, Gabi Neves, que jogou no São Paulo aí. E é isso. Aqui no Racing agora. Racing Clube da Avejaneda. Tem alguns que a gente quer também. De César, de Gregório. Tem um jogador que tem potencial aqui que eu sei. Que é o... Aqui o centroavante matador deles, mas vamos deixar lá. Que é o Nardoni, 22 anos. Jogador com potencial de seleção. Quem mais que teríamos aqui? Rojas, Solari. Ó, o Rojo aí, Marcos Rojo. Jogador de seleção argentina, ex-United também, jogou no Boca. Eu acho que não foge muito disso. Ah, o próprio Zarate, né? Jogou no Atlético Mineiro, por que não? Conhecemos ele. Pode ser um bom meia central. E tem ainda no Independente, tem um zagueiro aqui. É o Lomônaco. Falam muito dele. Esse aqui, ó. Zagueirão de 1,93m. 2 de altura. Aí, tá na nossa lista. Perfeito. De sul-americanos é isso. Aí vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui anotado. Um jogador, que é uma indicação da diretoria pro marketing, que a gente vai atrás. Até porque o irmão dele joga na La Liga. É ele, Mbappé. Mas não o Mbappé velho. É o Mbappé caçula. Ethan Mbappé, da base do PSG, que foi pro Lille. Vamos já observar, colocar na lista de alvos. Acho que como marketing seria interessante, de repente, trazer ele na segunda temporada, se a gente conseguir subir
para enfrentar o irmão em La Liga. Ok? O que mais que temos aqui? Aí temos 2 passes livres, importante também. Aqui, status de transferência, passes livres. Temos um jogador que jogou na Espanha, em 2 clubes. Jogou no Atlético de Madrid e jogou no nosso querido Barcelona. Que é ele, que joga no Corinthians atualmente, que está aqui no jogo com passe livre. Memphis Depay. Vai para nossa lista. Pode ser uma das nossas referências para essa segunda temporada aí. Essa primeira temporada. Fora isso, tem muitos jogadores mexicanos, mas acho que não vai dar tanto realismo trazer jogadores mexicanos nesse momento. Ver se teria algum outro jogador interessante aqui. Só se fosse um muito específico. E até que é um jogador interessante. Vou colocar, possivelmente não vai ser um dos nomes que a gente vai atrás, mas jogador com experiência europeia também seria interessante. Esse aqui, jogador sueco, já teve passagens pela seleção. Podemos dar uma buscada nele aqui. E, se não me engano, tinha mais. Aqui, ó. Olha quem tá aqui. Ziyech, marroquino. Vamos ter que dar uma olhada também, né? Não dá pra desperdiçar essas chances. Aí, beleza. Os passes livres estão aí. Foi aqui. Aí tem o quê? Jogadores específicos aqui que eu tenho dado uma olhada. Primeiro, um jogador equatoriano que eu gosto muito, que está estourando para ir para um clube maior, é o Ordóñez. De 20 anos. E agora qual deles é? O zagueiro, né? É o Ordóñez. Equatoriano que joga também no lateral direito. Esse aqui seria o nosso lateral ideal, o que a gente quer daqui. Direito, voltamos. Temos aí 2 meias, que são fenômenos da base, da Sul-América, da América Latina. Um deles é o Julio César Enciso, meia paraguaio, que vai à Copa do Mundo, craque, jogava no Brighton, foi vendido para o Strasbourg da França, e é um jogador que a gente tem como prioridade para ser nosso meia. E outro, que a gente não vai conseguir contratar agora, ele está emprestado, é o Kendry Paz. Não, Paz. Kendry Paz. 18 anos, equatoriano, também da seleção, vai jogar a Copa do Mundo, mas ele está emprestado pelo Chelsea, se não me engano. Compra todos os jovens. Está emprestado também no Strasbourg. E outro do Strasbourg, já deu para perceber que tem uma ideia similar à nossa, inclusive. Contrata muitos jogadores jovens sul-americanos. É o Barco, jogador que surgiu na base do Boca, lateral esquerdo barra meia esquerda. Valentim Barco. Este aqui mesmo. Jogador que é uivo, jogador muito característico, bate muito bem na bola também. Tá com meia central, mas se vocês olharem ali, também atua como meia esquerda, lateral esquerda e ponta esquerda. Ele viria para ser ou um meia esquerda ou até. Vamos ver onde ele se adequa melhor, mas é um jogador polivalente que a gente tem a intenção de trazer também. O que mais que temos aqui para buscar? Aí desses daqui sim. Aí temos um jogador que é o De La Vega, que está nos Estados Unidos. Temos o Echeverri, que está emprestado, então isso não vai nos... Aí vamos buscar alguns jogadores que estão na Liga Americana, que eu acho que teriam ainda futebol para jogar na Europa, que a gente pode buscar. Alguns deles, vamos ver aqui. Vamos botar só a Liga, só a MLS aqui. Vamos fazer a busca. E aqui a gente já vai ter mais ou menos uma noção. Passando rapidinho aqui. Linden. Almiron é um, ó. Esse Newcastle. Vai pra lista de alvos. Aqui. Não vamos buscar os craques, não vamos buscar Messi, não vamos buscar esses caras que não teria nada a ver. Seria pouco realista, mas jogadores de médio nível que talvez tivessem a intenção por um bom salário de jogar no nível alto na Europa ainda. Nada, 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 nada. Baker aqui, se não me engano, é da base do Chelsea. E tem que ele é americano. Não sei. E nada, nada, cadê? Passong. Etcher, Bender, Benteke aí, por que não? Mas não, Benteke não. Ele tá muito velho. Guilherme Biro. Boateng. Buanga, que joga muito, mas não é o nosso caso. Jogadores que já passaram pelo... O Brenner aí.
E mais... Cadê? Tinha mais possibilidades interessantes aqui. Lembro do De La Vega, que era um jogador muito promissor na Argentina, que estava jogando aqui. Carbadio, Carmona, Carrizo, Debadios. Decepcionou aqui. Ou não apareceu nessa busca. Eu sei que o Heung-min Son tá lá também. O Rui Puig, que era um jogador que foi muito promessa no Barcelona. Aqui, ó, Rick Puig. Baixinho, estilo Iniesta, estilo Xavi. Domina o jogo do meio campo. Vamos colocar aqui. Não é um jogador que a gente tem também. E vamos buscar pelo menos mais o De La Vega que eu tinha anotado ali. É um jogador interessante. De La Vega. Tá jogando na MLS também. E Lozano. Cadê o Juque Lozano? Que é o Irving Lozano. Vou buscar ele também. Já tem passagens pelo futebol europeu. Além dele, vamos buscar também aqui na MLS o Nacho Fernandes. Esse que na E não é o do River Plate, é o ex-zagueiro do Real Madrid, jogador experiente. Nos interessa, ele mesmo aqui, 35 anos, para ser essa solidez, esse pilar de experiência, principalmente na segunda divisão. Aí já não tá jogando na MLS, tá jogando no Al-Qadisiya da Arábia Saudita. E aí nessa linha de Arábia Saudita a gente tem ainda o querido goleiro que a gente vai buscar. Precisamos de um goleiro experiente. E é um ex-Chelsea. Jogador. Foi campeão, inclusive, se não me engano, da Champions League com o Chelsea. É o nosso goleiro Mendy. Cadê ele? Goleiro. Aqui. Eduard Mendy, 33 anos, experiente, jogador de 1,97m, grande goleiro, jogou muito as temporadas que ele esteve na Premier League. Veio da França pro Chelsea, jogou demais. E foi vendido. Senegalês, entra na nossa lista de alvos. Então, a princípio é isso. E tem mais o último jogador aqui para essa nossa primeira leva de negociações, que é um jogador ex-Real Madrid, argentino. O que nos falta? Quase falta voltar aqui os nossa rede de observação aí, né? Transferências, elenco, plano de treino fica depois. Agora é isso, vamos para as negociações, né? Tem muito o que fazer. Central de transferências. E vamos lá. Vamos colocar por posição. Eduard Mendy, prioridade. Está em observação, vamos ter que esperar. O que a gente já tem de observado aqui? Nada. Só que tem jogadores que a gente não pode esperar. E um deles é o Memphis Depay e o outro é o Ziyech. Esses jogadores que estão passe livre são de extrema qualidade e já estão. Vamos ver se já tem alguém interessado. Não, por enquanto não tem ninguém interessado. Vamos já negociar com o Depay. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue, mesmo sem saber o salário dele, a gente consegue dar uma especulada. Usar aí nossa força da palavra de José Mourinho, da competência, da experiência do treinador. Vamos lá, muita coisa para conversar. Bem para ser crucial, não há dúvida. Ok. É isso aí. É 1 ano de contrato, a gente vai tentar fechar pelo menos 2. Uma contra-oferta aqui de 2 anos. E... Ok, aceitou. Sem multa rescisória, aceitamos. Espero que ele puxe a negociação. Show pra gente. Então a questão é que a gente tem que ter um teto salarial, né? Pensei em estabelecer um teto em torno de 20 mil. A gente pode dar com um burro na água aqui, oferecendo 20 mil pra ele. Ele bateria no teto? Não sei, hein? A gente perdeu o Depay. 52 mil por mês ele quer. Ah, não, ele tá satisfeito com o salário? Ah, não, ok. Contra oferta. 52 mil de luvas não é nada, na verdade, né? Ele não paga nem os trâmites legais pra trazer ele. Então, estamos aceitando. Perfeito. Vem pro Depay, vem pelo teto salarial que a gente estabeleceu, de 20 mil. Talvez um que outro possa furar esse teto. Vamos lá. Não sei se pagamos caro, vamos dar uma olhada agora. Né? Tá chegando o homem. Vamos ver o que a nossa diretoria acha, se o salário tá muito alto.
Já que foi às cegas, né? O homem chegou em forma. Sempre tem um problema com peso, né? Recebido aí pelos nossos atletas, jogador experiente. Não tá tão em forma não, tá um pouquinho acima, né? Cara meio inchada. Fazer um bom trabalho de pré-temporada. Aí chegando o homem, recebido já com a 10. Tava livre a 10 é dele, perfeito. Vestiu bem. Justinha no corpo, do jeito que ele gosta. Aí o homem, posando pras fotos. Eu acredito que ele seja uma figura presente em vários modos carreira, aí, já que ele é um dos jogadores principais que tá como passe livre. Só que quem não se ligar e não contratar ele de primeira, assim, deixar avançar um pouco ali, vai perder, porque ele vai fechar com algum outro clube rapidamente. A diretoria adorou o negócio, perfeito. Jogador de extrema qualidade, vem para ser titular absoluto. Ok. O que mais que a gente pode fazer agora? O outro passe livre, né, que é o jogador que corre mais risco aí de ser negociado, é o Ziyech. 32 anos, que vem para ser o nosso outro jogador de qualidade. Jogador de perna esquerda. Joga pela ponta direita. Bate muito na bola. E vamos conversar para contratar também. Lá. Ziyech. Feito. E bora. Quer ser crucial? Aceitamos. Vem para ser uma nossa estrela. Vai jogar todas as partidas que tiver disponível. Aqui não, né? Mesma coisa. 2 aninhos de contrato. Pela idade, até também não precisamos estender muito. Aceitou. Tem multa rescisória. Acordamos. E agora vamos propor o mesmo salário. Um jogador do mesmo nível. O Depay, acho que o Depay é um jogador mais conhecido. Talvez tenha atingido um nível um pouco maior. Eu vou botar ele um pouquinho abaixo do Depay. 18 mil. Carta enviada. Aceitou, perfeito. Aí. Dentro. Mais uma estrela chegando, a segunda. Jogadores experientes que vêm compor essa espinha dorsal para a segunda divisão. Importante, jogadores aí que vêm de mercados alternativos. Acho que fica dentro de um nível de realismo, considerando que o nosso clube tem uma capacidade salarial alta, né? Para pagar esses jogadores. Ziyech chega aí. Também não podemos fazer um time muito envelhecido. Vai ser ele, talvez mais um Nacho ali, talvez um Arthur Vidal, que eu cheguei a não buscar lá. Né? Mas o Arthur Vidal não. Também já tem 36, 37 anos, não faz sentido. Talvez um Nacho, que é espanhol, faça mais sentido aí para ser o líder da nossa defesa, ao lado de um dos nossos zagueiros ali, e de resto um time um pouco mais rejuvenescido. Agora vamos para a montagem do nosso time, nosso gerenciamento de equipe. Bora que vem. Primeiro a tática. Vamos editar a tática. Aqui, nosso esquema é esse, como já dito, né? Aqui nós vamos jogar no... Opa, editar aqui. Vamos jogar no 4-4-1, que é uma espécie de 4-2-3-1, só que com duas linhas de 4 mais marcadoras, mais firmes, que é como o Mourinho também gosta de jogar. Setor defensivo bastante marcador. É isso. Essa é a base do nosso time. Aqui, no estilo de armação, vai ser equilibrado. Tá? A gente vai jogar tanto em transição quanto tentar ter a posse de bola quando a equipe estiver fechada, né? E a abordagem defensiva aí, ao estilo Mourinho, né? Botar o limite máximo aqui de largura de linha um pouquinho mais recuado, né? Marcando um pouquinho mais. É isso aí. Ok. Funções de atletas. E agora vamos para a estrutura da equipe, como a gente quer ela. Aqui entra um pedaço um pouco mais complexo. Vamos lá. O que a gente quer? A gente vai querer, primeiro, goleiro. Nosso goleiro vai ser estilo goleiro que está jogando, ou estilo goleiro livre? Estilo goleiro. Mendy não é um craque com os pés, não tem isso. Nosso time joga com a defesa um pouco mais baixa, então é isso. O foco do goleiro aqui também é defesa, equilibrado ou defesa. Aqui sim, ele pode ser equilibrado, ele vai sair às vezes da área também para pegar bolas um pouco mais longas, não vai ser um goleiro pregado embaixo dos paus. É isso, o goleiro tá certo. Como é que a gente pretende montar nessa equipe? Um meia central vai ser um volante um pouco mais marcador, um outro vai ser um armador recuado. O nosso meia vai ser um meia que vai ser quase um atacante sombra, que vai chegar muito na área, vai ser o Depay inicialmente. A gente vai ter um ponta, que vai ser o Ziyech por aqui, um ponta aberto, cortando para dentro. E um ponta mais ala, que vai ser o cara que vai mais pro fundo, porque o nosso lateral direito vai marcar um pouco mais. Bem que a lógica teria que ser a outra, né? Mas é isso mesmo, o Ziyech é meia direita, ele é canhoto. Então o Ziyech vai jogar aqui, vai ser o meia que vai cortar para dentro. Esse ala vai ser o ala que vai apoiar. E esse aqui vai ser o meio campista defensivo que vai fazer a cobertura desse ala.
Já do outro ala, esse aqui, do outro lado, esse aqui vai ser o ala que vai ser mais fixo, porque esse ponta vai ser um ponta mais ponta, ele não vai cortar para dentro. Enquanto esse aqui vai ser o armador recuado, né? Então ele vai ter mais liberdade para transitar pelo campo, logo esse lateral é um pouco mais fixo. Então é assim que a gente vai montar. Vamos lá, primeiro aqui. Ele não vai jogar como ala, na verdade ele vai jogar como ala, né? Versatilidade, fazem, talento avançar no campo e apoiar os ataques antes de voltar. Não, não é ala. Ele é um lateral, prioriza a proteção, ficando para trás, mantendo a linha de opção e oferecendo a opção para aliviar a pressão. Ala invertido também não, ala atacante também não. Ele é um ala, né? Versatilidade e fôlego fazem o talento avançar no campo e apoiar os ataques antes de voltar à posição defensiva. Ok, ele vai dar a opção de ataque. Porque ele é um ala com foco em apoio. Quando é apoio, o ala só pode atacar quando esse time está com a posse de bola. Perfeito. Equilibrado, o ala pode ficar à frente mesmo. Então aqui ele só vai ultrapassar quando o time estiver com a bola. E aqui ele pode ficar à frente quando o time estiver sem a bola. Então aqui ele vai ser um ala de apoio, para também não ficar completamente solto. Ok, vamos trabalhar primeiro esse lado de cada defesa. O zagueiro é zagueiro, não tem essa. É defesa, eficiente, defesa básica, mantém a linha, defesa. Não é equilibrado. Avança para fechar o ataque quando necessário. Não, é defesa, defesa. Zagueiro, zagueiro. E esse lado aqui, ele vai ser um cara de contenção. Um volante de contenção. Ok, não tem muito mistério aqui. Contenção, foco, defesa. Tem defesa, tem roubada de bola. Defesa. Cara mais posicional. E esse meia aqui, para fechar esse lado do campo, ele vai ser um meia e corta para dentro. O atacante começa na ponta e vem para dentro. Perfeito. Foco equilibrado, corta para dentro, defensivo mínimo. Ataque, corta para dentro, equilibrado. Às vezes atrás da corrida para colocar. Tem que se equilibrar, tem que puxar, às vezes tem que ir pro fundo, né? Não vai estar sempre avançando. Vamos ver quando o foco tem ataque, o atacante corta para dentro, tem como foco o espaço interno para fazer corridas ofensivas. É equilibrado. Ok. Fechamos esse lado, vamos pro lado de cá agora da equipe. Esse zagueiro também é um zagueiro defensivo. Não quero zagueiros que inventem muito. Lateral esquerdo agora aqui. Agora não, agora ele vai ser lateral, lateral. Ele é um lateral com foco na defesa. Estático. Porque esse cara aqui vai ser o que vai dar profundidade pelo lado do campo. Então ele vai ser um meia aberto, armador aberto, um ala, um meia que fica sempre nas pontas tocando o lateral. É isso que eu quero dele. Ele que vai dar amplitude pelo lado esquerdo de campo. Aqui o foco dele, opa. Tá? E o foco dele, o ala oferece o apoio tanto na defesa quanto no ataque, misturando corridas até a defesa e avanço como opção de passe. Aqui é o ataque. E aqui é equilibrado. É equilibrado, não tem mistério. Aqui. Fica na ponta equilibrado. E esse aqui vai ser um dos jogadores mais importantes da nossa equipe. Ele vai ser um armador recuado ou um armador. Ali está o setor que ele joga. Se ele for um armador recuado, ele não avança tanto. Ele arma mais de trás. Se ele for um armador, ele joga dali para frente. Eu acho que é isso que eu quero, né? Esse atleta tende a ser a força criativa do meio campo, com licença para deslocar e criar espaço e oportunidade de ataque. É provável que fique fora de posição se houver contra-ataque. Ok, não tem problema. O foco dele é o ataque, deslocamento. Aqui, ó. É isso que eu quero. Eu quero que ele seja o cara que circule por essa faixa de campo. Já que o lado direito quem vai ocupar é o Ziyech, o lado esquerdo quem vai ocupar então é o nosso querido meia armador recuado. E aí aqui, as duas posições finais que temos, que é o nosso querido meia. E aí é o seguinte, ele vai ser o atacante sombra, que é a função do Depay inicialmente, que vai jogar como essa sombra, jogador que vai pisar muito na área, já que a armação vai ser feita pelo meio direito e pelo armador recuado, ele vai ser um jogador que vai estar sempre se projetando, sempre chegando na área, vai estar sempre pisando na área. O foco dele é só ataque, não tem como mudar aqui, então é isso. E o nosso centroavante, ele vai ter um pouco mais de mobilidade, já que a gente vai ter entrada desse meia barra segundo atacante muito na área, esse centroavante ele vai ser um pouco mais móvel, não vai ser oportunista. Coloca como centroavante, ele já tem um pouco mais de mobilidade. Pivô aqui. Falso 9 não. Oportunista, não tem muitas opções. Então ele vai ser um centroavante. Foco do ataque, de gol, posicionando na frente do meio campo. Foco de apoio, ele sai um pouco mais para os lados, né? Talvez seja o mais interessante. O versátil... Tá, é versátil. Ele é um cara que vai ter essa possibilidade de ficar mais dentro da área, mas dá esse apoio lateral também quando necessário. Perfeito.
E vamos ver quem são os titulares iniciais e estruturar nossa equipe aqui dentro já para ver o que a gente tem. Qual a nossa base inicial? Fernandes, nosso goleiro emprestado, começa como titular. Esse aqui é o goleiro que vai sair por empréstimo, então já fica fora aqui do nosso banco. E o nosso goleiro da base, nossa aposta, vem para o banco aqui. Como é que a gente tira do banco? Tiramos o Coco, que vai ser emprestado também. Aqui é Ziyech que vai jogar. Aqui é Depay. Por enquanto aqui é Latasa. A dupla de zaga titular é o nosso Sanches aqui com Tomeu. Garoto Bueno, titular lateral. Alejo começa como titular na lateral direita. O volante vai ser inicialmente o Meseguer. Juricic vai começar no banco. Já joguei com a equipe aqui. Sei que o Juricic também precisa de um trabalho um pouco especial. O nosso Peter, que tem a perna esquerda, é o reserva do Ziyech. O zagueiro reserva é o Torres. O Juricic fica no banco. Com o seu, que é um cara de perna. Cadê o nosso ponto? Tem a perna direita. Ele vai ser nosso ponto aberto ou vai ser o Nadir? Com o seu craque do time, jogador mais caro. Nadir fica aqui no banco também, junto com o Cães que está por empréstimo. E aí temos outros dois pra gente colocar no banco. Um vai ser o garoto da base. Os dois garotos da base, não, o Aguilar. Vem aqui. E o outro é o meia central da base, que eu preciso lembrar qual é agora. Ah, mas se bem que o Lotcher vai ser titular, o Lotcher? O Lotcher vai ser titular. Vai ser titular o Lotcher. E esse 64 aqui é o nigeriano, né? Vai ficar no meio. Não. Na reserva também ali. Ok. Porque temos Maschu, que tem que estar na reserva, né? Então aqui, Aguilar vai dar uma esperadinha. Tem que fazer. Aí de resto temos muitos jogadores aqui liberados para empréstimo. Esse aqui é o outro volante da base que subiu. Vou colocar os que vão ficar aqui primeiro também para não me confundir, né? O Aguilar fica. O Ritter fica. O Biuk fica. O Delgado tá para empréstimo. O Larriel fica, né? Terceira opção de lateral. O Jacob fica. O Amu tá para sair. O Trilli tá para empréstimo. O Delgado tá para empréstimo. O goleiro tá para empréstimo. Acho que o Arandusan também. Parente tá para negócio. Moreno, Maroto e Coque. Acho que é isso. Avançamos. Vamos ver o que acontece. Plano de desenvolvimento para nossos atletas. Sem mensagem não lida. Maroto contente com empréstimo. Empréstimo. Nossos jogadores aí felizes com a saída do clube. Aqui nosso capitão desejando aí uma boa estadia ao nosso novo treinador. E aí nosso jogador Aguilar, nosso potencial da base, agradecendo aí. Vou responder a todo mundo aí. Bom, concordamos. Todo mundo saindo por empréstimo. Vamos responder nosso capitão. O futuro empolga a gente aí. Eu vou ser nosso garoto da base. E aqui. Sei que a gente vai ver muito dele ainda pela frente. Beleza? Aqui fechamos. Ofertas por ACBs. Nosso goleiro, né? Oferta de transferências pelo nosso goleiro. O Metz, da França. Oferecendo 2 milhões. Dá uma olhada aqui. Vamos negociar, né? Aí nosso escritório, Zé Mourinho pronto para negociações. Vamos lá. Valor de mercado de 1.800, eles estão oferecendo 2 milhões e 50 mil. Vamos ajustar aqui. Vamos pedir um pouquinho mais, acho que 2.350, acho que a gente pode já negociar. Perfeito. É todo teu, liberado um dos nossos goleiros. Era uma das nossas ideias, só esperar ele negociar agora. Está perfeito. 9,5 aqui. Está pronto para criar uma rede de observação. Beleza, acho que é o nosso olheiro que voltou, né? Desenvolvimento, vamos lá. Vamos ver o que temos.
academia. Nossos olheiros da base. O olheiro já voltou. E agora vamos aqui, né? A que a gente desfez foi a da Argentina, né? Vamos lá. América do Sul, Argentina, 9 meses. E aí colocamos um goleiro como uma das opções. Ah, quando é goleiro, você é goleiro. Ou não. Tá travado. Por que trava quando é goleiro? Porra. Desmarca. Ah, goleiro é específico. Então vamos ter que buscar um goleiro argentino. Puta que merda, hein? Buscar um goleiro da base. Tudo porque a gente subiu o nosso goleiro e dispensou o outro. Que bosta. Vamos buscar um goleiro na Argentina, então. Só que vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir o tamanho dessa observação. Em 3 meses a gente acha um goleiro. E depois a gente troca essa instrução. Goleiro, goleiro. Iniciar missão. Feito. Aqui fechou. Vitória. Por enquanto aqui não temos nada. Transferências. As observações ainda não estão prontas, né? Vamos ver aqui nossos goleiros. Nosso Davi que está observando os jogadores aqui. Ainda em andamento. Já temos finalizados, né? Já temos alguma coisinha. Não, ainda não. Vamos lá. Voltamos. Já tem os olheiros de volta, né? Então vamos botar eles aqui. Já estão aqui. Tá observando 15 atletas. Esse aqui está disponível. Vou mandar ele aqui para a Europa. Para o sul da Europa. Para a Espanha. E a rede de observação lá. Perfeito. Agora foi tudo. Nosso elenco está montado. E aí vamos avançar. 2 meses não lidos ainda. Durante o caminho. Feito. Avançamos. Ofertas para Ravi Sanches. E aqui a gente vai ter uma postura. Jogadores que a gente não vai liberar. A gente já vai recusar a oferta. Depois a gente vai na central e vai. Vamos à diretoria. Ordões recebeu uma proposta de 15 milhões. Vou ter que negociar agora. E aí? Vamos ter que ir lá na central de transferências. É um jogador que é prioridade pra gente. A gente quer ele como lateral direito. E como zagueiro. Vamos aqui na nossa central. Ninguém ainda. Perfeito, mas a gente já sabe mais ou menos o que ele custa. Então ele custa 15 milhões. Estão oferecendo 15 pro Clube Brugge da Bélgica. Vamos propor uma compra então. Ele custa 20, vamos negociar. Chegando o manager da Bélgica aí. Propor valor de transferências. E vamos a OK 15. Vamos oferecer 17 milhões. Temos convicção nesse jogador equatoriano. De muita qualidade. Vamos ver. Espero que seja com a gente que ele feche. Já vamos negociar com ele. Vamos atravessar aí a negociação. E fechar com um jogador que é prioridade no mercado pra gente. Vamos lá. É um jogador que chega para ser crucial também. 5 anos, jogador jovem. Perfeito. Sem multa rescisória. 28, não, jamais. Vamos recusar a multa rescisória. Podemos pagar um pouquinho a mais aí, mas vamos recusar. Aqui é o seguinte. Memphis recebe 20. Ziyech recebe 18. Ele chega como um potencial atleta, um jogador de evolução, mas não chega nesse nível. Não chega como jogador consolidado. Acho que 8 mil é justo. Vamos ver o que... Tô às cegas aqui. Puta merda. Puta que pariu. Vai fechar com outro clube. Vamos perder o Ordões. Puta. Que cara. Jogador que eu não queria perder. Não temos muitas opções aqui na nossa lista de laterais direito.
Só esta base aqui do Real Madrid. Que porcaria, velho. Vamos ver. Vou avançar mais um pouco aqui. Mais nada aqui. Plano de desenvolvimento. É pro futuro ainda, não é pra agora. Quem é que tá indo embora? Nosso goleiro. Se despedindo. Adeus. Álvaro Aceves, indo pro Messi da França, que seja feliz, um bom valor. A diretoria não gostou, acho que podia ter conseguido um pouco mais. 3 milhões, mas ok. Pra gente tá interessante. Pensar no futuro do atleta também. E o que a diretoria tá falando com a gente? Venda. Ok. Plano de desenvolvimento, eles estão enchendo o saco com isso, né? Vamos fechar isso por agora, então. Bem que vamos deixar isso para depois. Vamos focar agora nas contratações. Vou avançar. Aqui, outro que a gente vai recusar a oferta aqui. Não vai sair. Jogador que a gente tem interesse não sai. Não tem oferta. Não negociamos. E vamos fechar o nosso episódio de hoje aqui aceitando então uma proposta para Copa Internacional, que a partir daí agora a gente fecha esse aceite de convite, começa a estruturar nosso plano de treinamento físico. Vamos chegar nas nossas contratações e a gente parte para o segundo episódio aí para avançar na nossa temporada, beleza? Também para não ficar muito longo esse episódio inicial. O que nos paga mais é essa Copa Intercontinental aqui, que são 4 clubes portugueses, 2 ingleses, 5 clubes portugueses, 2 ingleses. Talvez seja jogado em estádios portugueses ou em estádios da Inglaterra, é o que paga mais. Acho que é interessante pra gente também esse intercâmbio, até pro Mourinho ser português. Acho que tem essa facilidade da conversação com os treinadores adversários. Então vamos aceitar esse convite aqui e vamos encerrar por hoje, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal para apoiar nosso conteúdo. A gente tem uma temporada longa pela frente, beleza? Um abraço!